Senhoras e senhores, boa noite, a paz do Senhor, amigo internauta, você conectado aqui na CPAD, via o canal do YouTube e também no Facebook. Que grande alegria ter você aqui conosco. Hoje é quarta-feira, dia 9 de setembro do ano de 2020, você é bem-vindo à nossa live. Você está pontualmente conosco agora em 20 horas, 12 minutos, horário de Brasília, e é uma satisfação muito grande estar com você aqui para esse encontro de tratarmos da palavra do Senhor nosso Deus. Se você é um internauta e está assistindo esse conteúdo sob demanda, isso é, depois que essa live acontecer, nossa equipe deseja que a paz do Senhor, que excede todo e qualquer entendimento humano, também esteja com você, aonde quer que você esteja. Nosso assunto de hoje é lições bíblicas de adultos da CPAD. A temática, você já deve saber, é dessa revistinha aqui, Lições Bíblicas, o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó, comentada pelo pastor José Gonçalves. Seja bem-vindo ao nosso encontro, pastor José Gonçalves. Boa noite a todos, meus amados, a paz do Senhor. Para mim, uma satisfação enorme estar aqui participando dessa live com o nosso amigo Jorge Andrade, aí no canal da CPAD. Eu aproveito para agradecer, né, a nossa casa, a nossa editora, por esse espaço e dar um bem-vindo aí a todas as pessoas que estão conosco acompanhando essa live sobre o livro de Jó, né? Esse livro que é interessantíssimo para a nossa fé cristã. Muito bem. Querido internauta, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Difícil mesmo. Notícias ruins, pandemia, famílias enlutadas, sofrimento. Justos e injustos sofrendo. A questão do sofrimento do inocente é o assunto do livro de Jó. A temática que nós vamos estudar na escola dominical neste próximo trimestre. E eu quero, neste momento, lembrar você de que, apesar desse cenário pessimista que nós encontramos ao nosso redor no noticiário, vivemos um período de grandes respostas da parte de Deus. Se nós olharmos para a história das Assembleias de Deus no Brasil, nós vamos ver que os pioneiros assembleanos, eles almejavam uma igreja fervorosa no espírito, estudiosa da palavra e dinâmica na evangelização. A evangelização nunca saiu do DNA das Assembleias de Deus no Brasil. Os nossos pioneiros não mediram esforços para alcançar esse objetivo. Logo no início, eles não se abateram com as adversidades, com os ataques dos adversários e sofrimentos na jornada. Hoje nós temos inúmeras provas de que o Senhor nosso Deus tem respondido a essas orações. Uma delas nós já mostramos aqui. Por exemplo, a nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, a CGADB, está completando 90 anos de vida. É essa foto que você vê aí. Da mesma forma, o Jornal Mensageiro da Paz chega a essa idade cumprindo o papel para o qual ele foi criado. No rastro de tantas bênçãos, a CPAD completou em março desse ano de 2020 80 anos de atividades. E agora, essa série de lives chegam em boa hora, reiterando o compromisso da CPAD de propugnar o Evangelho a toda criatura e de todas as formas, e colocar os internautas bem pertinho do universo de conhecimentos de que a casa dispõe. É para você que nós fazemos esse trabalho, e nós estamos muito felizes, porque somos respostas das orações dos nossos pioneiros. Querendo ou não, cada um que trabalha nesta editora é uma resposta da parte de Deus. E essa live é uma resposta da parte de Deus. Eu, particularmente, me alegro no Senhor e a Ele tributo toda a honra, toda a glória, porque neste setembro de 2020, completo 20 anos de ministério aqui nesta casa. Um tempo que passou rapidamente, mas ao Senhor nosso Deus, toda a honra, toda a glória e todo louvor tributo nesse momento. Quero aproveitar para agradecer ao pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa, que foi presidente da CGADB
e atualmente é presidente do nosso conselho administrativo, com quem tive a oportunidade de viajar por esse Brasil, servi-lo através de reportagens nos aeroportos, nas estradas, dentro e fora desse país. Agradeço também ao pastor José Wellington Costa Júnior, que por muito tempo foi presidente do Conselho Administrativo da Casa e sempre confiou no trabalho aqui desempenhado. Agradeço de todo o coração ao diretor executivo, o irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, que foi quem me chamou, me contratou para esse ministério. A esposa dele, irmã Carla Ribas de Souza, que foi quem descobriu a minha vocação para o vídeo e me trouxe para a área de vídeo. Agradeço de todo o coração também ao pastor Silas Daniel, que é o editor-chefe do jornalismo da CPAD e quem me permitiu estar aqui escalado para essa live, estar com você. Quero agradecer de todo o coração a minha família, que tem me apoiado em todo esse trabalho. E dizer a você, internauta, que tudo que fazemos aqui vem do Senhor, é para o Senhor e para a edificação da sua vida. E agora eu pergunto ao pastor José Gonçalves, como é que o senhor se sente, pastor, como sendo uma resposta de oração dos pioneiros para que um dia ele desse comentaristas capacitados para escrever as lições bíblicas da CPAD, como o senhor faz agora nesse trimestre? Para mim é uma honra, eu considero uma graça de Deus. Eu levo o meu ministério na área da literatura, eu levo de fato como ministério. Assim como eu sou pastor há 20 anos, que eu estou pastoreando em tempo integral, da mesma forma, quando Deus me chamou para a seara literária, que aconteceu muito cedo também no meu ministério, eu vi isso como uma resposta de Deus. E ser comentarista de lições bíblicas das Assembleias de Deus, a igreja na qual eu nasci, para mim é uma alegria, é uma honra, é uma graça de Deus. Que eu não tenho nem como mensurar o tamanho dessa graça, dessa bênção que Deus tem nos proporcionado. Então, realmente uma satisfação enorme estar aqui participando deste momento, da história das Assembleias de Deus, da nossa igreja, e principalmente num momento como esse, que você reportou muito bem, um momento aí de pandemia, e que o livro de Jó vem em uma boa hora o comentário que a CPAD proporcionou para este momento. Agora, muito bem, você agora vai conhecer um pouco mais sobre o pastor José Gonçalves. Nós temos aqui um pouco do histórico dele. Pastor José Gonçalves é casado com Maria Regina Bonfim. Ele é o presidente da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. Sob a chama ardente do chamado divino para o ministério, fez bacharelado em teologia pelo Seminário Batista de Teresina e foi professor de grego e hebraico na Faculdade Evangélica do Piauí. Prosseguindo na busca pelo conhecimento, pastor José Gonçalves recebeu o título de licenciatura em filosofia na Universidade Federal do Piauí. Fez pós-graduação em interpretação bíblica pela Faculdade Batista do Paraná, onde também recebeu o grau de mestre em teologia. Ao longo da jornada, já dirigiu igrejas e congregações no Piauí. Atualmente, ele preside o Conselho de Doutrina da Convenção Estadual da Assembleia de Deus no Piauí. Desde 2005, atua na Comissão de Apologética da CGADB e atuou na equipe que elaborou a Declaração Doutrinária das Assembleias de Deus no Brasil. Como doutrinador, pastor José Gonçalves tem ministrado em várias partes do mundo. Ele tem recebido reconhecimento público dentro e fora do meio eclesiástico. Há mais de uma década, atua como escritor e comentarista em periódicos. Entre outros títulos publicados pela CPAD, se destacam Defendendo o Verdadeiro Evangelho, Rastros de Fogo e Por que Caem os Valentes. Pastor José Gonçalves, o livro de Jó não é apenas uma pérola da literatura cristã, da literatura mundial. Ele é também uma revelação de que Deus responde ao sofrimento humano e às grandes questões da vida. Como foi que o senhor elaborou a sua pesquisa
para trazer-nos esse comentário? O livro de Jó é um livro, vamos dizer assim, ímpar na literatura, porque ele está aí dentro do gênero literário também específico, que é a poesia hebraica. E a poesia hebraica ela não é como a nossa poesia portuguesa, que é ritmada, né? Ela é mais uma poesia que trabalha com ideias. Então, para se comentar Jó, a gente tem que levar em conta essas particularidades, que não é tão fácil. Nós temos muitas literaturas que trabalham Jó de uma forma aprofundada, né? E nós consultamos aí uma ampla bibliografia, coloquei isso aí nos livros de apoio, mais ou menos, que eu recordo aqui, umas 70 obras, né? Nós consultamos, desde a patrística até os comentários mais recentes, né, da erudição bíblica, e, inclusive, a CPAD tem comentários já escritos sobre Jó, do pastor Claudio de Andrade, um livro excelente, e muitos outros comentários, né, desde o Secres Dias, um comentário exaustivo de mais de 800 páginas, também que nós nos servimos dele, e também fiz um amplo uso do comentário da Patrística, uma obra do Thomas Olden, que foi o editor em 30 volumes, né, e há volumes específicos sobre o livro de Jó que a Patrística comentou. Então, nós estamos bem servidos, porque Jó tem chamado realmente a atenção, né, pela mensagem que ele transmite. Apesar de ser um livro aí antiquíssimo, que a gente sabe, nós aí nos situamos no período patriarcal, mas a mensagem dele é atualíssima, é uma mensagem que realmente impressiona. A ponto dos críticos dar uma data muito posterior para Jó, porque não acreditam na revelação, não acreditam na inspiração divina. Então, eles têm que trazer Jó mais para cá, né? Mas, na verdade, nós que cremos na inspiração divina, na revelação, a gente sabe que Jó é um livro que foi escrito, vamos dizer aí, literalmente há milênios, e tem uma mensagem atualíssima para nós hoje. Então, é um livro realmente fantástico. A gente, respeitando essas peculiaridades do livro, mergulhando nessa poesia, porque os poetas, eles têm uma sensibilidade de dizer as coisas muito mais do que aqueles que não são poetas. Eles conseguem dizer nas entrelinhas, expor seus pensamentos. Então, quem escreveu este livro, nessa literatura, essa peça da literatura que é realmente maravilhosa, ele tinha esse domínio, esse conhecimento, né? E, inspirado pelo Espírito Santo, saiu essa joia que nós temos. Então, nós, quando sintetizamos este livro, este comentário, que a CPAD proporciona aí para ajudar os professores, nós colocamos isso tudo no comentário, né? O comentário está resumido, que evidentemente, para acompanhar o formato da revista, mas ele trata as coisas com profundidade, viu? Então, eu creio que vai abençoar muitas pessoas, porque realmente é um livro que chama a atenção e nos cativa do começo ao fim. Bom, nas primeiras lições, nós percebemos que o senhor tenta situar quem era Jó, né? Faz um apanhado geral de quem ele era. Nesse aspecto, que conhecimento Jó tinha de Deus? Aí nós temos que enquadrá-lo dentro do livro, conforme o autor, que nós acreditamos aí, eu e outros autores, acreditamos que tenha sido o próprio Jó, apesar que eruditos, batistas, como Antônio Neves de Mesquita, um grande erudito, né? Ele acredita que foi Moisés, a literatura hebraica posterior, citou aí, por exemplo, no Talmud, também como Moisés e outros autores, mas a gente vai ver, né, colocando dentro desse livro de Jó, nós vamos ver um desenvolvimento, né, do drama, como o autor vai colocando, né? A gente vê um Jó resignado no começo, a gente vê um Jó que conformado, vamos dizer assim, né? Mas poucas pessoas se dão conta daquele Jó que vem depois do capítulo 3, né? Que é um Jó revoltado, às vezes quase sacrílego, né? A gente fica
admirado, mas foi um homem que não blasfemou. O testemunho que Deus deu dele é, de fato, verdadeiro, né? Mas a gente espera, ele sabe que é. E Jó se mantém firme. Mas o livro começa dessa forma, ele vai mostrando o Jó resignado, o Senhor Deus, o Senhor Deus deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas quando a coisa aperta mais, aí Jó vai gemer. Evidentemente, nós temos que saber que Jó não sabia de nada que estava acontecendo com ele, né? Ele estava inocente. A graça ali, eu chamo no livro que a graça estava oculta. Ela estava lá, mas estava oculta. Então, Jó realmente ele vai se comportar, ele vai dialogar com Deus, ele vai questionar. É até uma coisa interessante que a gente precisa aprender, é que Jó, ele expressa suas emoções, ele não internaliza, ele joga para fora, né? A partir já dos diálogos, dos debates, da peça literária que o autor colocou, que está até para ser exibida no teatro, da forma como o livro está montado, né? A gente vê isso aí com a peça literária da poesia, e vai se desenrolando isso, até chegar no clímax do livro, no final do livro, né? Mas a mensagem realmente é uma mensagem que Deus está no controle, a soberania de Deus está lá, e respeitando todas as liberdades do homem dentro do livro. Bom, ao conhecer o contexto do livro, nós nos deparamos com algumas características de Jó, como, por exemplo, caráter, prosperidade e piedade. Por que esses aspectos são assim importantes, né, na vida dele? Aí a gente situa exatamente no período patriarcal, que a gente chama cultura da vergonha, né? A cultura da vergonha e da honra, onde o nome valia tudo da pessoa. Então, quando o Jó viu seu nome, vamos dizer assim, sendo desmontado, a sua reputação sendo destruída, os seus colegas que foram para aconselhá-lo viram que tinha alguma coisa que eles não entendiam e o acusaram. Então, Jó ficou marcado nele, ele se sentiu ferido, magoado, por tudo isso, principalmente pelo nome. A literatura sapiencial, ela vai dizer que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Reportando aí que a literatura sapiencial, ela é muito antiga, né? Ela não se limita aí ao período dos provérbios, Eclesiastes e outras literaturas do gênero, mas a gente encontra literatura de sabedoria já no Antigo Egito, né? A gente encontra aí já no segundo milênio, literatura desse tipo. Então, os orientais tinham essa cultura. Então, Jó, ele vai se sentir assim, por isso que destaca-se no livro que ele era um homem íntegro, era reto, era temente a Deus, e que se desviava do mal. Realmente um homem de caráter admirável, né? E por isso a Bíblia diz que ele era um dos maiores do Oriente, viu? Coisas. Muito bem. Está conosco nessa noite o pastor Raifran Batista. Ele é o líder da Assembleia de Deus em Santa Inês do Maranhão. Ele é um teólogo, pastor, presidente, escritor, e é amigo pessoal do pastor Zé Gonçalves e nosso amigo também, a quem temos a honra de ter essa noite aqui para fazer uma pergunta e entrar nessa conversa sobre Jó. Seja bem-vindo, pastor Raifran. Obrigado, irmão Jorge. É um prazer poder estar me comunicando com você e com o nosso amigo pastor José Gonçalves, amigo de longas datas, que já cooperou conosco aqui no estado do Maranhão, ministrando em nossos seminários de doutrinas bíblicas. Quero louvar a Deus pela nossa CPAD e pela oportunidade de participar desta live com este tema tão interessante, que é a teologia do sofrimento humano. E Deus escolheu nesse momento, pastor José Gonçalves, a sua pessoa como alguém que está preparado por ele mesmo para nos ajudar a compreender não só este momento, e não apenas olhando para o livro de Jó, mas
como a própria mensagem de Jó não foi apenas para os seus dias, e para os nossos dias também, então eu creio que é um momento solene, vivido pelas nossas Assembleias de Deus, pela Igreja de Deus em geral. E eu quero perguntar, pastor Gonçalves, sobre a minha pergunta voltada para aquela velha questão: por que o justo sofre? Claro que você não vai dar essa resposta, mas, de fato, o que eu queria que você pontuasse, se possível, dentro da sua pesquisa, que foi tão intensa e extensa, foi uma pesquisa extraordinária, o senhor conseguiu, pela graça de Deus, pesquisar aí nada menos que 70 obras, conforme você colocou agora há pouco. Como, pastor José Gonçalves, o senhor consegue distinguir a resposta para essa pergunta entre os personagens? Por que o justo sofre? Ou seja, qual é a resposta de Jó no primeiro momento? Qual é a resposta de Jó no final? E para os demais personagens, a gente percebe que os três amigos de Jó, que vêm para consolá-lo, na verdade, parece que foi para perturbá-lo que eles surgiram. Porque a opinião deles, você já colocou agora há pouco, que era bem diferente, né? O Elifaz, o Bildade, o Zofar. Depois é que chega o Eliú e se aproxima um pouco do conceito coerente, né? Mas ainda não era toda a verdade. Então, o que o senhor conseguiu ver nessa resposta, a distinção entre a visão de Jó, a visão dos amigos de Jó e a visão de Deus, ou seja, a resposta de Deus para o sofrimento humano? Muito bem. Em primeiro lugar, muito obrigado, pastor Raifan, meu amigo, pela deferência. Fico feliz por estar aqui com você, viu? Para mim foi uma surpresa tê-lo aqui, viu? Uma surpresa agradável. Deus abençoe. Pois bem, vamos aqui entender o contexto do livro de Jó. O Jó vai trabalhar com aquela questão da teologia da retribuição, né, que na literatura sapiencial ela vai aparecer muito forte. O que a gente comumente chama de lei de causa e efeito. Se existe uma reação, é porque existiu antes uma ação, né? Ou toda ação tem uma reação. Então, isso era comum, né, naqueles dias. E a teologia dos amigos de Jó, a gente vai ver variantes dentro dela, a gente aborda isso no livro de uma forma bem específica, mas ela tinha um eixo principal. O eixo principal é que, se alguém estava sofrendo, é porque tinha pecado, tinha alguma coisa errada, alguma lei moral foi quebrada, e por isso essa pessoa estava sendo punida. Os bons não sofreriam, os justos não sofreriam, e Jó, que tinha toda aquela coisa que era justo, era reto, se desviava do mal, de repente acontece essa calamidade na sua vida, essa catástrofe, né, que acontece na sua vida a ponto de perder tudo, perder suas empresas, vamos aqui contextualizar, perder seu patrimônio. Então, tinha alguma coisa errada na teologia popular, né, na teologia retributiva, ou da retribuição. Então, essa teologia que procurava causa e efeito, ela era muito forte. Para quebrar esse paradigma, por isso que os eruditos vão achar o livro de Jó um livro à frente de sua época, né? Porque não era comum você se contrapor esse pensamento que era um dogma, né? Os dogmas são muito difíceis de ser derrubados. Então, quando Jó, que tinha consciência que não tinha feito nada para levá-lo àquele estado, àquela situação, então o embate vai ser pesado, né? Então, os amigos dele têm uma visão de retribuição à sua maneira, e como você pontuou bem aí, o
LU, lá no final, ele vai se aproximar um pouquinho, mas ele ainda vê Jó como culpado também, né? Então, Deus vai mostrar que, na verdade, tem coisas que a gente não, vamos dizer, está fora, está no ponto cego nosso. A gente não vê a coisa toda, só ele vê, só ele sabe. Né? Então, como diz o David Action, um autor aí que eu cito, né, um comentário dele em espanhol, muito interessante sobre Jó, ele vai reportar aquela coisa do livro de Deuteronômio. Tem coisas que estão encobertas ainda nós. Jó, Deus vai mostrar isso, né? Vai mostrar isso e não responde a ele como ele imaginava. Ele queria, né? Agora, pastor Zé Gonçalves, pelo que o senhor está falando aí, o aluno que for à escola dominical nesse próximo trimestre vai aprender com as suas lições a desfazer esses dogmas, dessas ideias teológicas populares. É isso? Exatamente. A escola dominical, como instrumento de discipulado cristão, o professor Raifan está aí, que é um grande discipulador, né, que nós temos no Brasil, sabe disso, e eu, como pastor, que sou um incentivador da EBD, né, graças a Deus, a gente tem uma EBD bem frequentada, porque nós sabemos que precisamos modelar o cristão, modelar o crente, nada melhor do que a escola dominical. E nós vivemos aí, ainda com resquícios dos anos 90, da teologia da prosperidade, que a prosperidade ela é bíblica, mas os desvios que foram apresentados nesse tipo de teologia, né, conforme foi denunciado há muitos anos pelos apologistas norte-americanos, e chegou aqui ao Brasil enlatada, que nós temos muita teologia enlatada no Brasil, e aí a gente se contrapôs. Eu mesmo escrevi um livro, A Prosperidade à Luz da Bíblia, que acompanhou uma revista, já em 2011, por aí, já a gente, 2011, 2012, né, já se contrapondo a essa teologia da retribuição. Então, nós, quando comentamos Jó, a gente está trazendo isso à tona novamente, né, que é um momento importante para o cristão corrigir a sua crença, corrigir a sua fé. Porque uma crença errada leva a uma adoração errada. Eu lembro muito aí no caso de Elias, no capítulo 18, primeiro do livro de Reis, e quando ele teve aquele confronto com os profetas de Baal, que foi um tema de revista que nós escrevemos também, né, da EBD. E Elias, a Bíblia mostra, capítulo 18, versículo 36, ele fazendo uma oração, onde ele diz, né, fique sabido que tu és Deus, né, que eu sou teu servo, que segundo a tua palavra eu fiz estas coisas. Então, o que ele mostra ali? Ele faz uma correção teológica. Né? Se tem que ter uma reforma, que tem que se combater o mal, o pecado, a idolatria, precisa se fazer isso através de uma teologia correta. Então, e também de uma antropologia correta. Qual é o lugar do homem nisso? Ele diz, eu sou teu servo. Então, isso é importante, porque a adoração falsa, ela começa com essa entronização do homem, a divinização do homem e a humanização, entre aspas, de Deus, né? Você reduz Deus a um mero mortal. Então, e aí ele diz, segundo a tua palavra eu fiz isso. Então, 3 coisas aí que ele faz, né? A palavra é um instrumento de correção, né? Então, o livro de Jó vai trabalhar isso. Né? Deus, que inspirou o autor a fazer esta obra magnífica, vai corrigir distorções da fé do seu povo e nossa fé como povo de Deus através da sua palavra. Então, quando o aluno vai para a EBD, para a escola dominical, ele vai se deparar com a palavra de Deus e vai ser um contraste entre o que ele crê, muitas vezes uma teologia retributiva, da retribuição, com aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, Jó é importante, viu, para isso. Muito bem. Pastor Raifan, muito obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. É uma satisfação ter realmente o senhor conosco e eu espero que aí em Santa Inês, no Maranhão, nessa terra abençoada, a escola dominical prospere, avance e que seja um trimestre também realmente abençoado. Glória a Deus. Estamos felizes e vamos continuar incentivando a escola dominical e o nosso povo a estudar cada vez mais a palavra de Deus. Um abraço, irmão Jorge. Um abraço, pastor Zé Gonçalves.
Um abraço, meu querido. Só uma observação. Rai Franco, quando eu ministrei lá, tinha 3.000 alunos na escola dominical, viu? Glória a Deus. Forte abraço, pastor Raifran. E Deus você, abençoe. Um internauta, que abraço. está aqui conosco, eu queria pedir uma gentileza a você. Nós estamos num tempo, como foi acabado de dizer, como se acabou de dizer, nós estamos num tempo em que precisamos nos reerguer, fortalecer a escola dominical. Então, eu queria pedir a você uma gentileza. Pegue o link que está aí no seu computador, o link dessa live, não é? Que está aí no YouTube, no Facebook, mande para os seus contatos. Talvez as pessoas não entrem agora para assistir, mas certamente elas serão alcançadas pelo muito, né, que está sendo dito aqui de relevante para que elas possam ser edificadas. Nos ajude nesse ministério de fazer com que a escola dominical seja realmente uma força propulsora do evangelho no Brasil. Pastor Zé Gonçalves. Opa, Pastor Zé Gonçalves, me escuta? Sim, bem, muito bem. Bom, vamos tratar um pouco aqui sobre o sofrimento do Jó. A gente vinha falando sobre isso. Ele passou por um tormento físico, emocional, né, e espiritual. Muitas pessoas, hoje em dia, sofrem dessa mesma tipo de ataque, desse mesmo tipo de ataque, desse mesmo tipo de sofrimento. Como é que o senhor orienta, né, os alunos, aqueles professores que vão ministrar essas aulas para que não incorram, né, em determinados erros ou interpretações equivocadas do que está no seu texto? A gente tem que ter muito cuidado com a interpretação alegórica, né? Que coloca a coisa fora daquilo que o texto, na verdade, está dizendo, né? O Jó é uma poesia, mas é uma poesia inspirada, né? E trata de um fato. Nós colocamos aí na revista, no livro, que Jó, biblicamente falando, é uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, e também Tiago, capítulo 5, versículo 11, trata Jó como uma pessoa histórica. Então, ele é uma pessoa como nós. O Tiago, por exemplo, diz: vede a paciência, né? Um termo grego aí que a gente poderia traduzir melhor, ou perseverança, né? Perseverança, na verdade, lá é a perseverança de Jó. Então, o professor, quando for tratar disso, é uma oportunidade de mostrar que o cristianismo, o sofrimento cabe dentro da fé cristã. Esse cristianismo que é dentro de uma redoma, esse cristianismo onde não passa por reveses, por adversidades, passa por prosperidade, mas sem adversidades, ele não é o cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico é aquilo que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A gente não está aqui mostrando nem incentivando uma vida de autoflagelação, de autossofrimento, nada disso. Nós estamos mostrando que o sofrimento é uma condição humana. Não tem como você escapar dele. Enquanto estamos aqui, de uma forma ou de outra, em maior ou menor proporção, nós vamos passar por sofrimentos. Então, Jó, ele tem uma mensagem nesse sentido, atualíssima, sobre isso. E os cristãos que têm uma fé robusta, eles sabem dar uma resposta ao sofrimento. Eles não vão se desesperar, seja em que situação for. A gente vê aí na história da igreja os mártires. Nós vemos aí na história da igreja pessoas que se sacrificaram pela sua fé, dentro das tradições evangélicas, quer sejam ela batista, presbiteriana, pentecostal. Nós temos história de homens e mulheres que souberam dar uma resposta ao sofrimento, porque tinha uma base, uma fé firme, né? Então, quando a gente vai estudar essa revista, a lição, a gente precisa ter isso em mente. Muito bem, pastor Zé Gonçalves. Boa essa resposta. Agora, a lição de número 5, ela fala do lamento de Jó, da angústia, né, que ele sentiu.
ela mostra também que o sofrimento pode levar a uma exaustão. E aí eu lhe pergunto, como não perder a esperança no agir de Deus debaixo de um sofrimento tão grande? Pois bem, essa lição ela é interessante, né? Porque ela vai marcar aí exatamente o ponto de transição, né? Nós vamos ver aí Jó gemendo. Existe um autor que é de tradição judaica, é o Viktor Frankl, que ele escreveu um livro Em Busca de Sentido. Ele é um sobrevivente do nazismo, né? E ele criou uma terapia depois que ele escapou dos campos de concentração, que é chamada logoterapia, né? Eu não vou entrar aqui no método dessa terapia, mas apenas uma coisa que ele chama atenção é que você precisa ter um sentido na vida. Quando esse sentido se esvazia, quando você perde, né, esse sentido, e tem muito disso hoje que nós vivemos aí numa cultura do vazio, né, numa falta de sentido, numa falta de propósito, ou como chama o Antônio Cruz num livro dele chamado A Pós-Modernidade, chama essa pós-modernidade é uma cultura onde caiu os ideais, né? Então, isso leva as pessoas ao desespero. O livro de Jó vai mostrar que ele se angustia, né? Que ele deseja mesmo até morrer, não significa que ele quis, de forma alguma, o texto sugere isso, se matar ou tirar a própria vida, mas ele achava que a morte seria uma porta de saída para aquilo, né? Então, a partir do desenvolvimento da história, nós vamos ver Jó ajustando o seu foco, ajustando o seu sentido, né? Até o momento em que Deus se revela a ele. Deus se revela a ele, que ele tem uma experiência com Deus muito forte, né? Então, isso é importante. Por que as pessoas desistem da vida, de viver? Porque não vê sentido nas coisas, né? Então, a gente pode ver sentido na vida. Tem mil maneiras de você ver isso, né? Quando você vê Deus como foco de tudo, né? Eu lembro de um livro do Marc Sauté, onde ele que foi um dos criadores da filosofia clínica, né? Que é uma parte mais aí, prática da filosofia, onde um cidadão que foi fazer terapia com ele queria se matar. E ele tinha lido os diálogos, evidentemente, como filósofo, tinha lido os diálogos de Platão, e ele mostrou que Sócrates, né, que bebeu a cicuta, aquela coisa toda, né, ele vai mostrar a partir dali que você precisa ter um sentido, né, que você vê a vida como preciosa. Eu sei que ele acabou convencendo o seu paciente a desistir daquilo. Então, é isso que a gente tem que ver a partir da leitura de Jó, é que Jó, ele vai mostrar que, isso o livro, estou falando assim, no seu todo, ele vai mostrar o sentido da vida, né? Vai mostrar que há um sentido, que Jó precisou fazer ajustes na própria fé dele, na própria crença dele, que ele aí no capítulo que eu falo aí que é o drama dele mesmo, o lamento dele, na verdade, ele precisava de ajustes da sua fé. E isso Deus vai mostrar para ele, viu? Que a vida tem um sentido, sim. E é interessante que todos nós precisamos de ajustes, né? Muito bom isso, muito bom. Pessoal, nós temos uma promoção hoje exclusiva para você que está acompanhando essa live. Não é? O livro de apoio do trimestre está à venda na livraria virtual da CPAD com 30% de desconto. Então, se você entrar lá agora, você tem condições de levar esse livro para casa, ou melhor, receber na sua casa esse livro de apoio ao trimestre, que não vai circunscrito somente ao trimestre. É um livro que serve para a sua vida, para a sua caminhada como cristão, como professor de escola dominical e também como teólogo, uma vez que é um livro cheio de teologia prática e também acadêmica. Pastor Zé Gonçalves, nós vamos chamar aqui mais um convidado para fazer uma pergunta para o senhor, mas antes eu queria
mostrar para todos aqueles que estão nos acompanhando o comercial que nós fizemos. A equipe aqui do Núcleo de Vídeos da CPAD preparou para a revista desse trimestre. Vamos assistir e, na volta, a gente conversa um pouquinho mais sobre o livro de Jó. Chegou a nova revista de escola dominical da CPAD, Lições Bíblicas Adulto, e no quarto trimestre estudaremos o livro de Jó com o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, comentada pelo pastor José Gonçalves. Um estudo que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Preços e condições especiais para a sua igreja. Faça já o seu pedido nas livrarias CPAD pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Que beleza, é o comercial da revista de lições bíblicas para esse trimestre na Escola Dominical, com os comentários do pastor José Gonçalves, com quem nós estamos conversando agora. E eu lembro mais uma vez a você que se você for lá na nossa livraria virtual, cpad.com.br, você leva com 30% de desconto o livro do trimestre, que não está circunscrito a esse período. É um livro que vai servir para toda a sua vida. E eu vou chamar agora um companheiro, um líder, um superintendente de escola dominical, o meu amigo, pastor Marcos Anísio, que fala conosco diretamente de João Pessoa. Pastor Marcos, o senhor nos escuta? Pastor Marcos? Opa, está conosco aí. Seja bem-vindo, a paz do Senhor. Oi, irmão Jorge Andrade, a paz do Senhor, pastor José Gonçalves, a paz do Senhor a todos que estão acompanhando a live. Pastor, é uma honra ter o senhor conosco. Por favor, faça uma pergunta ao nosso comentarista, uma vez que o senhor é superintendente de escola dominical no grande campo de João Pessoa, na Paraíba. Amém. Para nós é uma satisfação muito grande estar acompanhando a live e poder interagir com o comentador do próximo trimestre. E eu fico feliz de interagir com o pastor José Gonçalves, já tenho acompanhado as suas literaturas. A supremacia de Cristo foi muito enriquecedor para nós, pastor. O senhor, de forma muito minuciosa, trouxe essa explicação do livro aos Hebreus, mas nesse trimestre que nós estamos concluindo, esse terceiro trimestre, que foi um trimestre repetido por sugestão da casa e por orientação do nosso pastor-presidente, pastor José Carlos de Lima. Então, nesse trimestre que nós estamos, por motivo de força maior, repito, repetindo aqui em João Pessoa, o pastor Douglas Batista, ele deixou nas entrelinhas, ele deixou permear durante todas as 13 lições uma expressão em Cristo. E nós podemos perceber que já a partir tanto do título como do subtítulo do próximo trimestre da sua revista, falando sobre fragilidade, soberania, sofrimento e restauração, nós podemos perceber que vai permear todo o trimestre esse conteúdo, ou seja, contraste. O contraste sempre vai estar presente aí, até porque me fez lembrar a lição número 9, pastor Gonçalves, quando o senhor fazendo esses contrastes, faz o contraste de Cristo em relação a Josué, a Arão, a Moisés, e na lição 9, lá o senhor falou o contraste na adoração da antiga e da nova aliança. Então, podemos perceber que o senhor gosta de trabalhar esse tema, como Paulo gostava de trabalhar o homem interior. Então, pastor, além desse tema, certamente que estará permeando todo o trimestre, repito, contraste entre fragilidade, soberania, sofrimento e restauração. Eu pergunto, pastor, o que mais, que outra abordagem nós teremos durante o último trimestre do ano de 2020? O que permeará todas essas 13 lições no livro de Jó que nós iremos estudar? O que é que foi para os dias, o que foi nos dias de Jó, e que nós podemos contextualizar, como o pastor Jorge acabou de fazê-lo, fazendo esse contexto dos dias lá do sofrimento de Jó, visto hoje em muitas e muitas famílias, por vários motivos, entre eles pandemia, perda de emprego, perda de entes queridos, mas certamente nós teremos muito a contextualizar durante o próximo trimestre. Minha pergunta clara, o que permeará, pastor? Repito, além do contraste existente
no título e no subtítulo do nosso próximo trimestre? O que é que vai percorrer todo o livro de Jó? Olha, se eu puder resumir o livro de Jó, eu vou resumir numa poucas palavras: a graça oculta, mas que se manifestava. Na verdade, o centro da Bíblia é Cristo, né? Então, a patrística, por exemplo, via Jó aí como um tipo de Cristo. Quando a rabínica fala que Jó foi o homem que mais sofreu no mundo, evidentemente isso não está comparando com o Cristo, porque o Cristo, o sofrimento dele é acima disso, porque ele levou os nossos pecados, né? Mas o que a gente vai mostrar é que dentro dessa condição humana, a gente vai precisar levar em conta a realidade do mal. Então, Jó trata disso de uma forma bem aprofundada, a gente vai mostrar isso. Evidentemente que Jó não vai tentar explicar a origem do mal. Eu trouxe aí vários comentários, aí bem fundamentado, para a gente, nossos irmãos, entender mais essa questão da existência do mal, que a gente vai falar aí da Teodiceia, né? Essa da questão do bem em relação ao mal. Então, Jó já vai tratando dessa temática, que é uma coisa da realidade humana. Então, a temática de Jó, quando a gente coloca aí a soberania de Deus, a fragilidade humana, é que tudo está dentro desse universo, né? Onde a nossa condição humana é exposta, onde a nossa dependência de Deus fica bem visível, né? E onde o cristão vai ver modelos para ele surgir da palavra. Então, a palavra, ela vai nos mostrar para se encarnar em nós, né? A verdade da palavra. Então, a temática de Jó, embora seja variada, ela é sintetizada nessa verdade, né? O justo sofre, o justo padece, mas em meio a tudo isso, ele não deve perder as suas esperanças, ele deve confiar em Deus, que Deus, ele dirige a vida do crente, né? Você lembrou uma coisa interessante, em Cristo, a expressão paulina é muito forte, né? Que fala na esfera, ele usa muito o locativo de esfera, que a gente chama, né? Na língua grega, o locativo de esfera, que é onde a fé reina em Cristo. Então, Jó aponta para isso, um livro do Velho Testamento, mas já mostrando a vida do cristão, né, como ele deve se comportar em Cristo Jesus. Viu? Amém. Muito obrigado. Eu quero acrescentar, se o senhor me permitir, mais um adendo, de que nós, assim fomos, pastor Jorge Andrade, com a permissão, o deixa do nosso pastor, está sendo a graça oculta, do nosso pastor Salves, a graça. Então, estarei dando esse conteúdo também, meu pastor, não é? Tratando lá no Antigo Testamento, mas vista ali a graça oculta. Obrigado, e Deus te abençoando poderosamente, para nos abençoar nesse importante departamento que é o departamento de ensino. Obrigado, pastor Jorge Andrade. Muito obrigado, pastor Marcos Anísio. Um abraço fraterno a todos os irmãos da Paraíba, na pessoa do pastor José Carlos de Lima. Pastor José Gonçalves, vamos continuar aqui essa conversa e eu queria pensar com o senhor um ponto que é fundamental nessa lição, nessas lições que o senhor escreveu. Trata-se do seguinte: Jó sofreu, e sofreu muito, né? Naturalmente, o que Deus fez no passado deve servir para trazer esperança e uma visão positiva, né? Otimista para o futuro. Eu acho que aqui tem um despertamento para o pentecostal da atualidade. Aprender a usar a força do Espírito Santo para recuperar a esperança, caso já tenha perdido ela na caminhada, na má notícia, na pandemia. Como que os pentecostais vão se renovar com essa possibilidade de pensamento?
Olha, o pentecostalismo, a gente está falando aqui no contexto da Assembleia de Deus, né? É, nós estamos inseridos dentro do que a gente chama pentecostalismo clássico, que doutrinariamente é robusto, né? A nossa declaração de verdades fundamentais, isso aí pelo lado da Assembleia de Deus americana, ela remonta aí a 1916. No Brasil, as Assembleias de Deus, aí que tem uma origem mais sueca, sem desprezar o lado americano, evidentemente, ela vem de uma tradição batista que era muito forte, né? A Confissão de Fé Batista Sueca é de 1861 e já tratava muito, resume essas coisas, né? Então, os pentecostais, na verdade, eles surgem de uma cultura periférica, a gente sabe disso, né? Vem de uma cultura periférica, mas uma cultura centrada na Bíblia, né? Uma síntese aí de várias tradições, vamos dizer assim, teológicas, né? Então, o pentecostalismo mesmo, esse pentecostalismo assembleiano, vamos dizer que está na moda chamar pentecostalismo raiz, ele nunca teve muitos problemas com essa questão das adversidades, do sofrimento. Pelo contrário, nossos pioneiros foram homens abnegados, foram homens que sofreram mesmo, né? Principalmente nas regiões mais áridas, mais difíceis que nós temos. Então, isso não era desconhecido dele, né? Agora, esse pentecostalismo mais novo, que alguns chamam pseudo-pentecostalismo, ou outros adjetivos aí, que nós não vamos aqui tratar, que João Rosto Gonzalez chama o protestantismo com espumas, né? Então, a gente vê uma fé mais pulverizada, uma fé distante da verdade, mais triunfalista. Essa fé mais triunfalista, ela é sujeita a decepções, é sujeita a desfalecer, porque ela não está pronta para os embates da vida, para a condição humana. Tá? Então, quando nós estudamos uma revista dessa como Jó, é exatamente para o cristão voltar às suas origens, saber as razões da sua fé, como é que se comportava os seus pais na fé, os pioneiros, e como é que ele deve se comportar. Isso a partir já da literatura bíblica como exemplo. Muito bem. Pastor José Gonçalves, é interessante que nas suas lições, e você que vai à escola dominical vai poder entender mais profundamente a teologia dos amigos de Jó. Cada lição, ali no meio das lições, eu vou até tomar aqui a liberdade de citar, a lição 6 fala da teologia de Elifaz, a 7 da de Bildade, a teologia de Zofar na lição 8, e tem também na lição 11 a teologia de Eliú. Então, se você vai à escola dominical, né, aproveito para mostrar mais uma vez para você aqui a capa da revista, se você vai à escola dominical, certamente você vai poder se aprofundar nesse assunto. E também através do livro, que está numa promoção incrível no nosso site, 30% de desconto, você pode levar esse livro para casa. E eu quero frisar agora, pastor Zé Gonçalves, uma coisa interessante. A lição de número 12, ela me parece muito fundamental, muito interessante. Ela trata de quando Deus se revela ao homem. O texto base é Jó 40, versículo 6, onde Deus responde a Jó no meio, né, ou desde uma tempestade, no meio das nuvens. E, para quem não crê, esse relato é bastante difícil de ser compreendido. Mas para quem crê, para quem é pentecostal, essa é uma imagem gloriosa, maravilhosa, que o nosso Deus nos permite ter, né, anotada, registrada nas Sagradas Escrituras para o nosso conhecimento. Como é que pode, né, o nosso Deus, mesmo sendo um transcendente, distinto da criação, né, se revelar ao homem mortal? Como é que nós devemos entender e ensinar que Deus é Deus e que ele se revela a despeito de qualquer circunstância que nós estejamos passando? Olha, a cultura bíblica, ela é muito clara, né? Deus é um Deus de revelação. Ele se revelou através da história. A gente vê a chamada de Abraão,
sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei. Então, esse lado experimental da fé, principalmente no antigo judaísmo bíblico, né, a gente vê que ele é muito forte. No cristianismo do Novo Testamento não é diferente. Nós vamos ver Deus, né, se revelando também. Você vê a chamada de Paulo, há uma experiência tremenda, né? Nós vamos ver a partir aí da própria história da igreja. Você pontuou bem aí, o pentecostalismo, ele mostra esse lado experimental da fé. O contexto do pentecostalismo, por exemplo, quando ele surge aí no contexto americano, tanto, vamos dizer, aí a partir de Charles Parham, na escola de Topeka, no Kansas, e também na Rua Azusa, em Los Angeles, bem como o pentecostalismo de Chicago, que vem dos batistas suecos aí 2 meses antes da Azusa, e também com o Durham, que foi um pastor, foi um crente batista no início da sua fé, depois tornou um pastor da santidade wesleyano, né, por 9 anos, um pregador do wesleyano, muito conceituado. Nós vamos ver que existia o que eles chamavam crise, experiência de crise. O próprio Durham, que inspirou aí as Assembleias de Deus, ele detalha isso na sua história, né? Ele mostrou várias vezes que faltava esse lado do encontro dele com Deus de uma forma mais consistente, né? Que ele vai encontrar aí no movimento pentecostal. Então, essa questão da revelação, vamos dizer assim, da experiência com Deus, a gente não tem como fugir dela. Infelizmente, a cultura que a gente chama da modernidade, que é um paradigma cultural aí que reinou por 300 anos e moldou muito a cultura ocidental, a partir do movimento iluminista, com o livro de René Descartes, o Discurso do Método, introduziu o que a gente chama um racionalismo. Então, esse racionalismo não é a mesma coisa de racional. Todos nós somos racionais, precisamos de uma fé racional. Paulo fala de uma fé racional, né, de um culto racional. Mas o racionalismo, que é uma derivação do cartesianismo, do cientificismo, ele contaminou a religião também. A tradição protestante histórica, ela se deixou influenciar, passou a desacreditar no sobrenatural, nos milagres. Então, quando o pentecostalismo surge como um movimento periférico, com o ressurgimento dos dons, que foi muito combatido, né? Eu estou trabalhando um livro sobre isso, sobre esse lado histórico do pentecostalismo. Então, a gente vê que a experiência, ela tem seu lugar. Evidentemente, a experiência nunca pode ser colocada acima da palavra de Deus, né? Senão nós vamos ter um problema, como o catolicismo teve aí, quando coloca a tradição em pé de igualdade com a Bíblia. A palavra de Deus, que os nossos pioneiros pentecostais tomavam como base, mediam as experiências por ela, tudo passava pelo crivo da palavra. Então, essa experiência é uma experiência, vamos dizer assim, usar o termo aí, entre aspas, purificada, quando ela passa pelo crivo da palavra. Então, não adianta ter uma experiência sem o crivo, sem o aval da palavra. Então, esse lado do pentecostalismo é interessante por isso, esse lado experimental que Jó vai trabalhar de uma forma bem forte, né? Essa aparição de Deus a Jó, que nós comentamos aí no livro, é uma coisa que mudou toda a história, né? Então, esse lado da experiência com Deus, ninguém pode nunca negar nem abrir mão dela, viu? Pois é, essa experiência mostrou a Jó que mesmo às escuras, mesmo ele não vendo, mesmo ele não sentindo, né, devemos sempre andar por fé e não por vista, né? Uhum. Exatamente. Ele aprendeu, né? Quando Deus se revela a ele vai valorizar isso, evidentemente, né? Foi uma mudança de eixo na sua fé, e o que ele levou mais a se aproximar de Deus e a amá-lo muito mais, né? Então, o livro de Jó é isso aí, Deus amando, Deus não estava fazendo jogo com Jó de forma alguma, né? Deus estava
mostrando a sua graça ali em todo aquele momento, e Jó foi abençoado, porque se ele não terminasse do jeito que terminou, o livro perderia o seu sentido também. Bom, gente, internautas queridos, senhoras e senhores, muito obrigado pela audiência de vocês. Tem aqui muitos comentários, né, tem algumas participações muito interessantes. O nosso tempo já está chegando assim próximo do final e eu vou colocar aqui alguns comentários. A paz do Senhor a todos. Quero participar do grupo. O pessoal está falando aí de um grupo de escola dominical, né, para troca de dúvidas. Muito legal essa interação. Parabéns à CPAD por reforçar nosso conhecimento e nossas doutrinas pentecostais através da EBD. Muito bom. Esse trimestre está muito bom. O quarto não vai ser diferente. Parabéns a toda a equipe da CPAD, pastor José, pelo material tão importante e edificante para a nossa escola bíblica dominical. Gente, essa é a vocação da CPAD. Produzir literatura cristã de qualidade para que você possa fortalecer a sua fé. E é isso que nós precisamos passar para todos os nossos contatos, né? Avisar que a escola dominical, mais do que nunca, está firme, forte, seja presencialmente, seja através da internet. Nós temos que valorizar a maior agência de ensino bíblico que se tem notícia em todo o tempo. Bom, 30% de desconto no livro, você pode aproveitar. As revistas estão disponíveis também no horário comercial pelo telefone 0800 021 7373, repetindo, 0800 021 7373, 0800 021 7373, é o telefone do call center da CPAD para você entrar em contato conosco e adquirir, reservar as suas revistas, tá bem? Assim, o livro, só hoje no site, 30% de desconto, você não pode perder esta oportunidade. Bom, pastor Zé Gonçalves, nós vemos aqui que o Senhor, nosso Deus, tem muito a revelar aos alunos, tem muito a revelar aos professores. Tenho certeza que vai ser um trimestre de grande aprendizado e eu quero agradecer ao senhor por estar conosco nessa live de hoje, agradecer ao pastor Marcos Anísio, ao pastor Raifran. Obrigado por estar conosco e eu gostaria que o senhor deixasse umas considerações finais nesse nosso encontro. As minhas considerações finais aproveite esse momento para se matricular na EBD, se você ainda não é matriculado. A identidade das Assembleias de Deus deve-se muito à escola dominical. A Assembleia de Deus é uma igreja que não se pulverizou doutrinariamente falando, porque ela tem uma escola dominical discipuladora. Então, isso nós não podemos minimizar. Por isso que, como pastor, eu incentivo cada família a participar da escola dominical, a participar participar comprando as revistas, porque isso ele está fazendo um investimento, na verdade, né? E literatura que vão ajudar no crescimento espiritual da família, né? Então, o melhor espaço para ser discipulado, o melhor seminário do mundo, ainda continua sendo a escola dominical. Que bênção, pastor Zé Gonçalves. Eu quero agradecer ao senhor por estar conosco, reservar esse tempo para conversarmos sobre esse assunto. Tem muitas perguntas aqui de internautas, eu peço desculpas a não entrarmos em detalhes em todas, visto que o nosso tempo aqui é bastante curto, né, diante de tantas coisas importantes a serem ditas. Teve gente que citou aqui sobre Satanás, a existência de Satanás, mas esse assunto nós vamos deixar para você aprender lá na sua classe de escola dominical ou lendo o livro, participando da EBD, porque é lá que nós vamos formar o conhecimento e conhecimento com qualidade. Muito obrigado a todos. Deixamos aqui o nosso abraço da equipe CPAD, do núcleo de vídeo da CPAD, a todos os participantes dessa live, aqueles que nos acompanharam aqui durante esse tempo, a você, internauta, que vai assistir no sistema On Demand. Muito obrigado, fizemos o melhor que pudemos e esperamos que, com a graça do Senhor, nosso Deus, você possa, assim como Jó, conhecer o universo, né? Ver como ele funciona, ver como a graça do Senhor perpassa pelas gerações e continua abundante. Um abraço para você, fica na paz do Senhor e até a próxima oportunidade,
se o Senhor nosso Deus assim permitir.